E aí, pessoal, Daniel Paer, consultor de segurança. Estou aqui para mais um monólogo de segurança. Economia, a crise, né, e a segurança patrimonial. Não tem como não ser afetado pela economia, né? Taxa de juros, crescimento econômico, PIB. Então, uma sopa de letrinhas aí que a gente precisa ter um pouquinho melhor noção, né, em contexto e como isso afeta a nossa atividade da segurança patrimonial. Bom, se tratando de dívida pública, a gente sabe que grande parte, né, do dinheiro da arrecadação, né, estadual e federal vai para pagar as nossas forças armadas e as polícias. E é um gasto assim fixo, não dá para fugir disso, né? Da mesma forma que, né, na segurança patrimonial também a gente tem um mínimo do mínimo que precisa ser feito, né, para que não hajam ocorrências aí, né? Sei de algumas empresas, né, histórico de algumas empresas que a segurança era ruim e foi um dos motivos pelo qual a empresa ela quebrou, né, porque não havia um controle bem feito de estoque, né, de entrada e saída de material e os ratos vão comendo pela beira, né, falando assim de forma mais vulgar. E é uma realidade que a gente vive todos os dias, tá? A segurança patrimonial ela sempre vai ser a primeira a sofrer o baque, né, da questão de redução de custo, né? E também a visão que a alta gestão tem da segurança como gasto e não como investimento, e isso acaba se refletindo no nosso cotidiano, né? Então, as grandes empresas elas fazem o budget, né, em novembro, e a segurança sempre vai ser aquela que vai sofrer as maiores reduções, né? Então, eles querem sempre reduzir, sempre diminuir, sempre é, assim, não querer gastar com a segurança para é, apresentar, tentar apresentar números mais positivos, assim, né? Só que olha como é que é ruim, né? A segurança só é lembrada quando falha, né? Então, reduzir tanto a ponto de falhar significa que houve um erro grande, né, no planejamento. E isso acaba afetando também os nossos KPIs, né? É, é triste, mas é a realidade, tá? O gestor de segurança tem que estar o tempo todo pensando em redução de custo, né? De tentar fazer mais com menos, tentar diminuir o que já tem, né? Reduzir postos e tentar melhorar equipamentos ou automatizar processos aí, talvez tentando substituir a mão de obra, né? Porque, queira ou não, na segurança hoje o maior peso está na questão da mão de obra, né? De você ter que pagar pessoal e manter esse efetivo todo, ele é caro, não é um serviço barato de vigilância hoje aqui no estado do Amazonas deve ter em torno de 18, 19 mil reais, né? Um posto 24 horas armado, né? Então isso é um gasto assim fenomenal, né? Se você fizer assim e pegar os maiores gastos que a empresa tem, eu vou citar aqui indústria eletrônica que eu conheço, é, 5 maiores gastos, provavelmente, né? A gente está falando de transporte, alimentação, energia elétrica, né? O salário dos colaboradores e a gente tem a segurança. Então, ele está no top 5 assim, dos maiores gastos da empresa. Tá? Uma empresa gasta um pouquinho mais do que com outro. Interessante saber, né, que fazendo benchmark, que a Honda ela não segura gasto em relação à alimentação, por exemplo, porque isso se traduz em saúde dos colaboradores, isso acaba afetando na moral, né? Moral que a gente chama no meio militar, mas o bem-estar do colaborador é muito importante, né? Então, para eles não abrem mão disso, por exemplo, né? Então, talvez a alimentação seja maior o gasto deles, né? Mas não tem como muito fugir, assim, né? Tipo, imagina que a alimentação você gasta em torno de 50, 60 reais por dia, né? Com um colaborador. Isso multiplica por 20 dias no mês, né? Então, o gasto mínimo que eles vão ter para cada colaborador deve ser em torno de uns, sei lá, uns R$ 1.000, mais ou menos. Então é bem complicado, tá? E você trabalhar com budget já pré-determinado, você não consegue aumentar, você consegue reduzir, a menos que seja um gasto extraordinário, né? Então, se você faz muitos gastos extraordinários também, aí você pode entrar em revisão, né? Você, como colaborador, ser questionado pela matriz ou pela alta gestão, por que você está fazendo gastos a mais do que estava planejado. E precisa ser bem pontual, né, e precisa ser bem explicado, né, para que isso não saia do controle. Então, a crise nos afeta diretamente. Né? Você, como profissional de segurança, tem que estar a par dessa situação, tá
o tempo todo monitorando, tá? E a gente está falando agora do quarto semestre, né? Estamos entrando no quarto semestre do ano. Aliás, já saímos do terceiro semestre, já estamos na metade do quarto semestre de 2023. E as notícias, elas não são muito boas, né? Revisão de PIB para baixo, né? Estavam falando que 3,3%, mas já caiu para 2,3%. Deve iniciar o ano de 2024 com uma projeção de PIB, de crescimento de PIB menor também. A gente sabe que com esse novo governo está tendo um aumento de gastos públicos, né? Independente se você é de esquerda, se é de direita, isso não vem ao caso. Mas fato né? Ano passado houve um superávit de 77 bilhões, né? E esse ano já estamos na casa aí dos 100 bilhões de dívida pública, né? A gente está com um PIB, me fogem as palavras, estamos com uma dívida pública, né, de mais de 100 bilhões, né, e a projeção é que essa dívida ela continue aumentando até final do ano, né, faltam agora 2 meses para fechar o ano, mas que essa dívida deve aumentar. Com isso aumenta também a taxa de juros, né, para que toda a economia do Brasil ela gira em torno desses empréstimos, né, que é feito entre uma instituição e outra. Né, o dinheiro precisa passar de mão em mão para poder criar crescimento, né, no país. A gente está vendo que está estagnado. Né? É só você olhar para sua própria família, né? Quantos estão empregados, né? Primos, tios, tias, né? Quantos estão dependendo de algum tipo de ajuda, quantos estão no seguro-desemprego, né? Quantas empresas já quebraram. Né? O último índice eu tinha visto 500 mil de empresas quebraram em 2023, né? Não sei realmente. Estudos falando também que aumentou pessoas empregadas, né? Mas aí, assim, pega os números totais, né? A indústria demitiu, né, uma boa parte desses colaboradores, né? Só que o serviço público passou a contratar mais. Então, quer dizer, o que gera, o que faz a economia rodar? Não é iniciativa privada, né? E se o poder público está fazendo contratações, né? E tirando gente da iniciativa privada, vai chegar uma hora que, né, a conta não vai fechar, né? Então eu não acho positivo essa notícia de que aumentou o emprego, mas, né, na atmosfera pública e não na esfera privada. Isso me causa uma certa preocupação também, de que o Estado super inchado, né, as empresas elas estão tendo dificuldades para pagar as contas, né? Então vai diminuir a quantidade de pessoas contratadas também. E me preocupa também outro índice, tá, gente? Para quem acompanha bastante no LinkedIn, tem muitas e muitas e muitas vagas, né, de nível gerencial que não estão sendo preenchidas. O que me causa um alerta nesse sentido, de que as cabeças pensantes do Brasil estão fugindo do Brasil. Né? Pessoas que têm condições aí, financeiras, né, sociais e culturais também, que a pessoa precisa se preocupar, aprender uma nova língua, enfim. Elas estão basicamente preferindo ganhar menos fora do Brasil. Né? Em vez de ganhar um super salário aqui no Brasil, ele vai lá e sai do Brasil, né? Se ela tem condições, porque sabe que a crise ainda está vindo. Não estamos em crise ainda. Né? A crise está chegando, né? O inverno vem aí, né? Então é preocupante. É preocupante. Eu sugeriria, né, para que os gestores de segurança tivessem essa consciência de que as coisas ainda vão piorar e que deveriam estar montando plano B, plano C, plano D para quando tudo der errado. Questão de contenção de custos já tem que estar, né, na nossa massa, né? A gente tem que estar praticando contenção de custos o tempo todo. Financeiramente falando, nada faz mais sentido do que você se precaver, né? Evitar gastar e ter uma frugalidade ali, né? No seu contexto financeiro, econômico, né? De você sempre gastar menos do que você tem, né? E gastar menos do que você ganha, né? Sempre sem saber se você vai ter o seu ganha-pão no mês que vem, fazer um plano B, plano C, plano D, ter mais do que uma fonte de renda, né? Então, os colaboradores da área de segurança, eu estou falando nível operacional, tá? Vigilantes, agentes de portaria, zeladores, né? Inspetores, enfim. Eles têm uma carga de horário diferenciada, né? Se eles não trabalham horário comercial, geralmente eles vão trabalhando 12 por 36, significa trabalham 12 horas e descansa 36 horas. Então, abre-se uma janela de oportunidade para, em vez deles descansarem essas 36 horas, né, ter um segundo emprego, não
com carteira assinada, CLT, mas fazer um bico aqui, fazer um bico ali. Eu conheço, acho que quase todos, né, da área de segurança operacional aqui no estado do Amazonas têm um segundo emprego. Trabalho de chaveiro, faz entrega de gás, né, trabalho de motoboy, enfim, todos eles têm um segundo emprego. E por que que isso é um problema para a gente, né, como gestor de segurança? Nesse primeiro emprego, né, como alguém da equipe de segurança, ele tem uma certa estabilidade, né? Então ele não se preocupa, não tem, obviamente tem um risco inerente à atividade, mas não é um risco de acidente, por exemplo, né? É bem pequeno. Mas vamos supor nesse caso, né, que o inspetor trabalha na empresa de vigilância, tira tem um segundo emprego como Uber, talvez, né? Ele faz lá os seus trajetos e tal, ele está arriscando sofrer um assalto, né, a ser agredido, porque ele está exposto na rua, né? E a questão da violência ele nos atinge dessa forma diretamente, né? Então, você, gestor de segurança, tem que ter ciência disso, de que os seus colaboradores provavelmente, possivelmente, né, estão se arriscando num segundo emprego, tá? E como que isso pode acabar afetando a sua produtividade, né, e a alcançar as metas, por exemplo. Imagina que acontece uma questão de assalto, esse inspetor ele é agredido, de repente fica lá internado durante 10, 15, 20 dias, né? Então são 10, 15, 20 dias que você não vai ter esse inspetor, né, e todo o conhecimento que você investiu nele, né, para produzir pela empresa. Isso gera um problema sério para a empresa, né? Então a gente tem que ter a questão do treinamento, né, ajudá-los a fazer controle financeiro, né? Então teve uma época que eu dava treinamento para agentes de portaria, treinamento para vigilantes, né, de como fazer um controle financeiro, né? E tem um material no meu canal, inclusive, né, de um desses treinamentos. E você cultivar essa cultura de que tudo pode acontecer, tudo é muito rápido, as coisas mudam, a legislação muda, a economia muda também, né? E a gente está vendo um declínio rápido, né, na situação fiscal do país. Isso gera um problema, vai gerar um problema muito sério mais para frente e a gente precisa ter um plano B. Bom, a crise nos afeta, eu espero que cada um consiga fazer um bom planejamento, tá? Segurança é algo muito sério, é a primeira que chega na empresa, é a última que vai embora, né? O galpão precisa ter um vigilante para que não roubem as coisas lá dentro, não furtem os equipamentos, né? Não depredem o local. E a gente está lá para justamente evitar que isso aconteça, né? Se acontece, vai afetar todos, inclusive o trabalho do próprio segurança, né? Então, primeira que chega e a última que apaga as luzes, né? Depois que a empresa fecha também, né? Depois que ela encerra suas atividades. A segurança está lá para evitar com que haja depredação, que haja furto, que haja, né, danos ao patrimônio do contratante, né? Então, e é isso. A gente está entre a cruz e a espada o tempo todo, né? A gente precisa ter um plano, né, o tempo todo para evitar cair em armadilhas, né? E quando a coisa estiver muito ruim, a gente ter opções, né? Então, como profissional de segurança, hoje, se tudo desse errado e segurança fosse para o espaço, né, não houvesse mais cargos de segurança no Brasil, o que eu faria, né? Muito provavelmente é dirigir caminhão, algo mais operacional, né? Então, é bom ter uma boa base, né? Além de ter uma boa base, ter um bom plano B, né? O que você faria caso você fosse desligado da sua empresa hoje, né? Que lembrando que a gente está na reta, né? Segurança está o tempo todo sendo considerado gasto, né? Não investimento, isso é um problema, né? Então, boa sorte a todos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Meu nome é Daniel Parque, consultor de segurança, e esse foi mais um monólogo de segurança. Até a próxima, valeu.